Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre modelo de negócios. Bom, modelo de negócio é algo muito bom para você seguir e não quebrar a cara, porque muitas pessoas no Brasil são empreendedores por necessidades, não buscam ajuda. E aí o que acontece? Acabam sofrendo por não terem um modelo consolidado. De acordo com o Sebrae, 50% das empresas fecham nos primeiros 5 anos de existência. E segundo o mapa de empresas do governo federal, em 2023, 2 bilhões 153 mil 840 empresas fecharam suas portas ao longo do ano. Um número que teve um aumento de 25,7% em comparação ao ano anterior. Então, nós, ao invés de falarmos de modelo de negócios vencedores, nós vamos falar de modelo de negócios sobreviventes. Ou seja, quando uma empresa ela consegue transpor a crise e se consolidar no mercado. Quais são os fundamentos principais para um modelo de negócio sobrevivente ou vencedor? Primeiro ponto, um negócio interessante, ele tem que ter uma escala, ou seja, conseguir escalar os seus produtos e serviços para ter uma linha de crescimento interessante. Segundo ponto, ele tem que ter uma margem boa. Se não tiver uma margem boa, não faz nenhum sentido. Terceiro ponto, hoje em dia, um negócio recorrente é uma ótima opção. Assim como nós temos os streamings, que você paga uma mensalidade, a própria Microsoft você paga ali para utilizar os aplicativos. Enfim, a recorrência ela vai ajudar muito. E aí, como que eu posso falar que nasce um modelo de negócios vencedor, ou seja, aquele que consegue sobreviver, consegue passar por crises? Primeiro, tudo começa com insight, tudo começa com uma ideia, tudo começa com um pensamento que esteja baseado em resolver um problema já existente. Depois, não basta ter ideia, precisa avaliar o mercado, ver as possibilidades, ver como que vai funcionar esse negócio e desenvolver muitas coisas. E aí, saber de fato qual é o mercado endereçável para aquele produto, para aquele serviço que você vai oferecer. Bom, também entender o mercado, o tamanho do mercado potencial, ou seja, saber de fato se vai ter demanda ou não. Porque muitas empresas ficam no campo das ideias, mas acabam não escalando, não performando por uma coisa tão simples que é a falta de mercado. Posteriormente, a gente tem a storytelling, ou seja, o storytelling que vai definir qual é o produto, qual é o serviço, como eu vou vender aquilo, quem é meu público-alvo, quem é a persona que vai atuar né, diretamente com o meu produto, o meu serviço, que vai usufruir. E não podemos nos esquecer do ROI, ou seja, do retorno sobre o investimento daquele negócio. Aquelas contas simples que muitas vezes nós vemos que as pessoas não fazem, ou seja, quanto tempo vai demorar para que o meu ponto de equilíbrio se consolide, que meu investimento inicial, com quantas vendas eu vou ter para que eu atinja o ponto de equilíbrio e posteriormente aquela linha do gráfico vire uma inflexão, comece a subir ali, né? Começa a mudar a história, baseados sempre em vendas, né? E aí, se eu junto o storytelling mais o ROI, eu tenho um pitch, ou seja, eu tenho uma chamada bem feita para aquele produto ou serviço. O pitch de vendas é essencial para que uma empresa performe. Ou seja, se a empresa não vende, ela quebra. Ela simplesmente vai deixar de existir. Por quê? Eu costumo dizer que não adianta você ter uma empresa, empresário que não vende, não é empresário, não é verdade? Então,
eu posso ver que o ROI vai determinar a precificação do meu produto. Muitas pessoas se baseiam em formular produtos com pesquisa de mercado. Isso não está errado, mas muitos modelos de negócios que tenha uma boa recorrência começa com o retorno sobre o investimento. Mas esse retorno é para quem? Tanto para o cliente quanto para a empresa. Então, se eu tenho um ROI, né, se eu sei que se eu vender 100 unidades, eu vou atingir o meu ponto de equilíbrio, e que a partir da centésima primeira eu vou ter lucro, como que eu faço esse pitch, esse storytelling, essa comunicação para que eu já largue na primeira semana, no primeiro mês, atingindo o meu ponto de equilíbrio? Esse que é um grande desafio, porque muitas pessoas acabam demorando para que o ponto de equilíbrio chegue. E aí, o famoso break-even acaba ocorrendo posteriormente, demanda muito investimento e quando a pessoa não lucra com o negócio, ela acaba ficando triste, desanima, porque empreender também começa na questão mental. Não é só vender um produto e serviço. Se você não estiver bem, se você vê que o seu negócio não dá lucro, se você vê que não tem uma margem atrativa, você vai acabar sofrendo muito, né? Sem se esquecer da parte tributária, né? Porque quando você vende muito, você também paga muitos tributos. Uma planilha é essencial. Saber quais tributos eu devo pagar também é importante. Por quê? Se tem uma coisa que pega pesado aqui no Brasil, é a sonegação de impostos. E quando nós estamos pensando em começar um negócio bem, nós não podemos ter pendência com ninguém, nem com os tributos. Por isso que saber precificar, entender qual é o ponto de equilíbrio e o ROI é algo que diferencia os negócios amadores dos negócios que permeiam por anos. Além disso, não podemos nos esquecer que precificar com tributação e repassar isso para o cliente, para que nós não tenhamos prejuízo, é algo importantíssimo. Então, precisamos entender qual é a jornada do cliente. De fato, o que o cliente faz para consumir o meu produto ou serviço? Como que ele se alinha? Quais os métodos? Qual o passo a passo? Onde ele clica primeiro? Quando eu sei tudo isso, fica mais fácil, porque eu já entendo a jornada do cliente e consigo abordar ele de uma maneira específica para demandar aquela dor que ele tanto sofre, na verdade. Muitos estudiosos falam do equity. O que é o equity? Equity é um valor invisível do negócio. É mais ou menos assim, é quando um com um não são dois, mas sim são três, são quatro. É mais ou menos assim. Se eu pegar e tiver um pãozinho francês e um amigo meu tiver um pão de leite e eu trocar, cada um vai ficar com quantos pães? Cada um vai ficar com um pãozinho, certo? Agora, se eu pegar um amigo meu que tem uma ideia e eu tiver uma outra ideia e eu trocar ideia com ele, com quantas ideias eu vou ficar? Se você falou uma ideia, você errou. Você vai ficar com várias ideias. Por quê? Porque quando eu alinho, quando eu troco ideias, as ideias se multiplicam. E o equity é mais ou menos assim. Quando um negócio começa, ele tem ali o seu ponto de investimento, tem a margem até chegar no ponto de equilíbrio e daí começa a curva em crescimento. Porém, de repente, se houve uma construção daquela marca, se aquela marca se torna uma marca queridinha, se aquela marca se torna uma marca relevante, só a marca, que é algo invisível, vai valer muito. Para a gente recapitular aqui, tudo começa com insight. Segundo ponto, a gente precisa avaliar o mercado endereçável. Também determinamos a escala do negócio, fazemos o storytelling, linkamos com o ROI, e aí entra o storytelling mais o ROI, que vai determinar o seu pitch de vendas. O pitch de vendas orienta o desenvolvimento do produto. O ROI determina a precificação. A estrutura tributária também é importante.
E aí a precificação, ela vai ser a precificação, mas a estrutura tributária que vai determinar sua margem de lucro. A jornada do cliente eu preciso entender mesmo para que eu possa oferecer um produto principalmente recorrente e entender que a escala mais a margem mais a recorrência determina a geração de valor, ou seja, o equity. Bom, agora é com você. Eu vou deixar uma atividade e aí você vai continuar desenvolvendo. Forte abraço para você e tudo de bom, viu?